O imperativo categórico de Kant. Esse é o tema do segundo bloco de aulas sobre a ética de Kant, né? Bem, trata-se agora de abordar fundamentalmente aquilo que o Kant entende por lei moral e que vai ser definido como o imperativo categórico. Imperativo esse que vai aparecer no final da primeira seção da fundamentação da metafísica dos costumes e depois será desdobrado numa série de formulações sobre este imperativo ao longo da segunda seção do mesmo livro, né? Bem, o imperativo categórico, de fato, é o conceito mais importante, né, e central, é aquilo que, no fundo, Kant sempre procurou elaborar nesse texto da fundamentação, que constitui o básico, o mais fundamental, né, como o título já indica, da sua ética. E esse imperativo categórico, como a representação da lei moral, ela é a maior expressão desse tipo de ética que o Kant desenvolve, que é uma ética deontológica, uma ética que tem no dever o seu ponto fundamental, né? Não se trata de pensar a ação moral tendo em vista as consequências da ação, mas aquilo que deve ser feito independente das consequências. É isso que define uma ética deontológica em contraste com a ética consequencialista que nós vimos na tradição utilitarista e em contraste também com a ética teleológica de Aristóteles, que coloca a felicidade como o sumo bem a ser alcançado, né? É como se o Kant estivesse dizendo, ou tentando provar, que mais importante do que alcançar a felicidade é nos tornarmos dignos da felicidade. E para isso nós devemos, né, observar certas regras e uma lei moral fundamental, que é o imperativo categórico. Toda ação, para ser considerada moralmente legítima, tem que passar pelo crivo do imperativo categórico, da lei moral. Há uma unidade desta lei moral. Ela é uma e a mesma, apesar de podermos formulá-la de diferentes modos, né? E vocês verão, há diferentes formulações do imperativo categórico, mas e o Kant afirma que ele é um só e sempre o mesmo. Vamos tentar entender, então, seguindo aí a argumentação de Kant na fundamentação, o que significa este imperativo categórico e como ele é justificado, né, no texto kantiano. Então, vou retomar algumas coisas que nós já vimos, né, nas aulas passadas, para a gente retomar a sequência da argumentação do Kant. Muito bem. Como nós vimos, a fundamentação ela é dividida em três partes. A primeira seção é a passagem do conhecimento racional comum da moralidade ao conhecimento filosófico. Ou seja, a passagem do conhecimento do senso comum da moralidade para o conhecimento filosófico, para a filosofia. É o primeiro momento de fundamentação. O momento que vai do senso comum à filosofia. Esse é o momento mais básico. Há um outro momento mais avançado em que o Kant passa da filosofia moral à metafísica dos costumes, em que ele vai purificando e especificando da forma mais rigorosa, dentro do âmbito da sua grade conceitual, o que é a ética. E o último passo é reconduzir a metafísica dos costumes à crítica da razão pura prática, que consiste em mostrar o vínculo dessa ética kantiana com o conhecimento adquirido pelo sistema crítico
da filosofia de Kant, né? A obra crítica, né? A sua também conhecida filosofia transcendental, né? Que está expressa nas suas três críticas, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui num outro aparelho para que não tenhamos nenhuma interferência. Muito bem. Na primeira sessão, o conceito fundamental é o conceito de vontade, né? O Kant começa com o conceito de vontade. Ele mostra que a boa vontade é aquilo que tem valor incondicional e seria justamente aquilo que define aquilo que a tradição chamava de virtude. O Kant, na fundamentação, ele não fala tanto em virtude, ele vai falar em virtude, mas em outro momento da sua obra, na Metafísica dos Costumes, que eu vou falar alguma coisa sobre ela, né, que é um outro livro posterior à fundamentação, que é dividido em duas partes, a parte do direito e a parte da virtude. Mas, para tentar também compreender, né, como nós passamos da ética das virtudes para essa ética normativa do Kant, a concepção dele de virtude não vai no sentido de elencar as diversas virtudes da alma, virtudes morais e intelectuais, mas reconduzir o valor moral da ação a um único foco, que é a vontade e a boa vontade. Para Kant, a vontade é algo que só pode existir nos seres racionais, porque justamente a vontade é a capacidade de agir segundo a representação de leis. Portanto, a vontade ela já implica, né, um tipo de conhecimento racional. Isso não significa que o homem, por ter uma vontade, seja automaticamente moral. Não. O homem, por ser um duplo, né, que contém a racionalidade e uma natureza que não está submetida a uma racionalidade, né, por ter também impulsos e inclinações que correspondem às leis da natureza e não a leis morais, o homem, por ter essa duplicidade, ele precisa agir de acordo com esse dever e muitas vezes entrando até em contradição com aquilo que ele faria naturalmente, né? Nesse sentido, a ética kantiana não pode ser dita uma ética naturalista, como de fato era a ética dos antigos, mesmo a do Aristóteles, né? Em que você tinha uma compreensão diferente do que era a natureza em geral e a natureza humana. Portanto, o valor moral para Kant está em agir por dever e não por inclinação. E aquilo que constitui o valor moral de uma ação é a máxima que a determina, né? Isso, traduzindo em miúdo, significa a intenção de quem age. Por quê? E aí vai ser importante para nós ter em vista a diferença, né, isso para entender o imperativo categórico, a diferença entre máxima e lei. A lei é uma coisa objetiva que tem validade para todos aqueles aos quais ela se dirige. Mas uma máxima é um princípio subjetivo da ação, é algo que cada indivíduo toma para si mesmo como constituindo a sua própria lei. É isso que determina também o valor moral de uma ação. É isso que está em jogo quando nós falamos ou pensamos qual foi a intenção do agente, né, ao praticar determinado ato, né? E para Kant, as nossas máximas, os nossos princípios subjetivos de ação devem estar de acordo com uma lei objetiva, né, uma lei que tem validade universal. Então, vai ser justamente quando nossa máxima se coordena pela lei universal
ou seja, quando nós agimos sempre com a intenção de fazer aquilo que é universalmente válido, nós teremos uma ação moralmente válida, né? Nós cumpriremos o dever. Dever que consiste em agir racionalmente, não motivado por inclinações sensíveis, que constitui a passividade, né? Agir de modo patológico, porque determinado por uma outra razão que não aquela que nós mesmos temos, e por ser justamente a autonomia da razão fundamento desse dever, é que o Kant vai descartar a investigação das consequências para pensar a validade moral de uma ação. Nesse sentido, nós fazemos esse contraste dessas duas abordagens, que é um esquema que pode ser contestado porque é muito simples, né? Como qualquer esquema acaba sendo um tanto quanto superficial, mas serve para pensar didaticamente como organizar, né? E como pensar as diferenças entre diversas teorias morais. Se a ética utilitarista era consequencialista, né? Ela julgava que a moralidade de uma ação depende unicamente das consequências que ela acarreta. Ou seja, a coisa certa a fazer é aquela que produzirá os melhores resultados. Já uma ética deontológica, como a de Kant, é aquela que julga que as consequências não são tudo com que devemos nos preocupar, moralmente falando, pois devemos observar certos deveres e direitos por razões que não dependem das consequências do nosso ato. E para sintetizar isso, né, eu trouxe essa frase do Michael Sandel, em que ele resume a ética de Kant, dizendo: o dever para Kant é fazer a coisa certa pelo motivo certo. Não porque a ação ela vai ter um resultado que é bom para a gente. Muitas vezes nem é bom no sentido patológico, no sentido daquilo que nos agrada. Muitas vezes cumprir o dever moral é uma coisa até desagradável, porque não está de acordo, às vezes, com os nossos desejos e inclinações sensíveis, mas é aquilo que deve ser feito e é aquilo que serve, né, para a gente distinguir, né, o certo do errado. O dever se opõe, então, à inclinação. Não devo agir moralmente porque sou impelido a isso, porque tenho um pendor para isso, mas porque sei que fazer isso é a coisa certa. Aí os exemplos, né? Eu passei por esses exemplos na aula passada, né? Mas no contexto dessa argumentação, eu destaco a questão da benevolência, né? É pensar que há algumas pessoas que gostam de ajudar as outras, são naturalmente solidárias e caridosas, né? Encontram prazer em fazer isso. Mas como saber se um indivíduo ele age de forma caridosa porque ele de fato sente prazer naquilo, ou se ele faz aquilo tendo em vista alguma motivação espúria? Sei lá, quer agradar alguém ou se sente bem sendo visto como uma pessoa boa, né? Talvez o objetivo dessa pessoa seja ganhar uma medalha e não propriamente fazer o bem ao próximo. Então, para Kant, como não dá para saber, né, e para Kant isso é interessante, nunca é possível determinar com certeza qual foi a intenção de um agente ao agir. Nós não sabemos dizer, né, de nada se, de forma alguma, em nenhuma ocasião, se uma ação ela foi motivada pelo dever ou por algum outro motivo. Mesmo as nossas próprias ações, né? Mesmo as nossas ações, nós até podemos pensar que agimos moralmente por alguma razão nobre, mas podemos ter sido motivados por outras questões, né? Inconscientes, talvez. O Kant não fala inconsciente, mas é como se abrisse essa possibilidade, porque ele deixa em aberto a possibilidade de que talvez no fundo nós sempre
agimos de maneira egoísta, né? Tendo em vista o nosso próprio bem. Mas para o Kant não importa tanto aquilo que ocorre de fato, mas aquilo que deve ser. Então, aquele que faz caridade deve fazer a caridade porque aquilo que ele faz é algo que é legítimo, que seja universalizado, que seja elevado a uma lei moral que todos podem e devem fazer. Não porque as pessoas tenham que ter bons sentimentos, né? Não que Kant diga que as pessoas não tenham que ter bons sentimentos. É bom, até porque isso colabora, né, na observação da própria lei moral. Mas o mais importante é o respeito à lei. Ele tem sempre em vista essa independência do arbítrio, da decisão, em relação aos fatos. E aí ele dá esse exemplo. Mesmo o santo do Evangelho deve ser comparado com nossa ideia de perfeição moral antes de ser reconhecido como tal. Mais importante do que a ação, o fato, é a regra, né? A ideia, a lei. Nesse sentido, né, é uma ética que, por ter essa relação entre ser e dever, em que o dever aparece como muito mais relevante do que o dever, aparece como muito mais relevante que o ser, é que nós devemos levar em conta o dever e não o ser, ou seja, aquilo que deve ser e não aquilo que acontece de fato. E uma outra passagem, né, o Kant vai dizer, por exemplo, a pura lealdade na amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a todo homem essencialmente pelo fato de tal dever estar implicado, como dever em geral, anteriormente a toda experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a priori. Né? Termina aqui essa citação. A citação que termina justamente com essa expressão a priori, que, como vimos, determina em Kant tudo aquilo que é anterior à experiência. E o dever é determinado antes da experiência. Antes da experiência, independente das consequências. Ele tem uma pureza, né? E por isso também o imperativo categórico ele vai ser tão puro que ele vai ser meramente formal. Ele não vai dizer materialmente como você deve agir, mas qual é a lei, a regra que deve ser sempre observada para julgar uma ação moral. E mais importante do que julgar se alguém agiu moralmente ou não, é entender a possibilidade do julgamento dessa ação, e é isso que constitui o ganho teórico com o imperativo moral, né? Aí vale a pena dizer uma coisa, né? Para Kant, em geral, as pessoas sabem intuitivamente o que é o dever, porque elas sabem aquilo que não deve ser feito. Ele diz que, em matéria de razão prática, a humanidade é muito melhor esclarecida do que no que diz respeito à razão teórica. Ou seja, a razão prática é muito mais difundida e muito mais praticada do que a própria razão teórica. É muito mais fácil encontrar uma pessoa virtuosa do que uma pessoa sábia, nesse sentido, no sentido teórico. E, no fundo, a pessoa que já age moralmente, ela não precisa ler a fundamentação da metafísica dos costumes ou ler a filosofia para agir moralmente. Mas é importante que a filosofia, na sua discussão teórica, esclareça qual é o princípio da ação moral, o que faz e o que torna possível diferenciar as ações, julgar as ações, e por que faz sentido julgar as ações de um ponto de vista ético. Ou seja, justificando a ética, fundamentando-a como um tipo de discurso referente à ação que faz sentido. Bem, então, os nossos atos, eles podem ser morais. Muitas vezes eles têm apenas legalidade, mas talvez eles não tenham moralidade. Então, se eu sou uma pessoa que sempre cumpre as regras
e ajo de acordo com o dever, as minhas ações têm, pelo menos, legalidade. Elas estão conforme a lei, de acordo com a lei. Mas elas só possuem moralidade quando eu ajo por puro respeito ao dever. Nunca dá para saber exatamente, né, qual é, se nós agimos de fato moralmente e, de fato, é possível saber se legalmente nós cumprimos a lei. Então, se eu faço uma coisa que a lei moral vai dizer que é justa e eu fiz aquilo por puro respeito à lei, ela certamente foi uma ação moral. Mas se eu fiz aquilo porque eu tinha medo das consequências e eu acabei respeitando ou agindo de acordo com a lei moral apenas porque me era conveniente, a minha ação pode ter legalidade, mas não ter moralidade. Então, se eu respeito as leis de trânsito, né? O exemplo que eu sempre dou, que é bem intuitivo. Se eu respeito as leis de trânsito apenas porque eu não quero levar uma multa, a minha ação ela pode estar de acordo com a moralidade, se a moralidade disser que respeitar as leis de trânsito é um dever moral, não apenas um dever legal. E saber se eu faço isso por puro respeito ou por medo de levar uma multa é uma coisa subjetiva que não dá para saber, mas o importante é saber distinguir essas duas possibilidades, a da legalidade e a da moralidade. A vantagem da legalidade é que você pode determinar objetivamente se a ação está de acordo ou não com a lei. Por exemplo, se eu descumpro uma lei de trânsito e há uma prova de que eu a descumpri, né? Você tem lá um radar que vai identificar a infração, isso vai ser determinado como uma ação ilegal, né? E, pela lógica do que o Kant vai dizer, também uma ação imoral. Então, objetivamente, eu consigo distinguir o que é legal do moral, né? E quase sempre o legal é aquilo que pode ser objetivado. E isso diz respeito, inclusive, à distinção entre ética e direito, que é também aquilo que o Kant vai investigar na sequência da sua teoria moral em outros livros. A moralidade ela tem sempre um aspecto subjetivo, né? E nunca dá para saber se de fato as pessoas agem moralmente. Mas, apesar disso, ela tem um aspecto objetivo, porque nós temos o imperativo categórico e ele não é subjetivo. Pelo contrário, ele consiste justamente em transformar aquilo que nós assumimos como deveres para nós mesmos, deveres subjetivos, em deveres objetivos, ou seja, lei. É a transformação entre máxima, que é subjetiva, em lei, que é objetiva. Como, para Kant, tudo depende dessa ação, independente das consequências, independente das motivações, eu posso formalizar isso e, por isso, a ética kantiana vai ser conhecida pelo seu formalismo. Eu posso determinar formalmente como se aplica, né, o respeito ao dever. O dever, para Kant, não se apresenta através de um conjunto de conteúdos fixos que definiriam a essência de cada virtude e diriam que atos deveriam ser praticados e evitados em cada circunstância de nossa vida. O dever não é um catálogo de virtudes. O dever é uma forma que deve valer para toda e qualquer ação moral. Então, nesse sentido, né, vai se estabelecer aí um formalismo e talvez justamente por conta disso, né, a questão do exemplo sempre é uma questão delicada na exposição da ética do Kant, porque o mais importante é entender esse mecanismo lógico que dá fundamento à questão da moralidade. O dever é uma forma que deve valer para toda e qualquer ação moral.
né? Um dever que já está implicado a ideia de universalidade. A gente vai falar que a moralidade ela tem a ver com imperativos, já que se trata de uma ética prescritiva, que define aquilo que deve ser feito em contraposição àquilo que não deve ser feito. Mas há dois tipos de imperativos para Kant: os imperativos hipotéticos e os imperativos categóricos. E essa distinção é importantíssima para a gente entender o que significa, então, um imperativo categórico. O imperativo hipotético é o tipo de imperativo que depende de circunstâncias e das consequências. Tem a forma: deve-se fazer A ou B para alcançar C. Por exemplo, devo pagar um empréstimo para não ser punido. A obrigação de pagar uma dívida ou de cumprir uma promessa está atrelada às suas consequências. Isso é um imperativo hipotético, né? Tem a forma: se eu quero o fim, eu devo cumprir os meios. Deve-se fazer A ou B para alcançar C. Então, é um imperativo condicional, condicionado a certas circunstâncias, né? Não é um imperativo incondicional, que vai ser, de fato, um imperativo categórico, que ordena incondicionalmente, independente das circunstâncias e consequências. O imperativo categórico diz simplesmente: deve-se fazer X, né? Por exemplo, né, na questão do empréstimo, devo pagar o empréstimo. Por quê? Porque para não ser penalizado, para não ser visto como um mal pagador ou como alguém que não cumpre a promessa? Não. Se deve pagar, independente das consequências, independente das razões. E por que é o imperativo categórico que constitui aquilo que é próprio da moralidade, segundo Kant? Por que não o imperativo hipotético? Porque o imperativo hipotético ele é condicionado, ele é relativo. Só o imperativo categórico é incondicional e também universal. Não está submetido a condições, a relações, né? Então, o Kant vai chegar na formulação do imperativo categórico ao final da primeira seção da fundamentação da metafísica dos costumes. Que lei pode ser essa, pergunta-se ele, cuja representação, sem qualquer espécie de consideração pelo efeito que dela se espera, deve determinar a vontade para que esta possa ser denominada boa, absolutamente e sem restrição? Ele responde: após ter despojado a vontade de todos os impulsos capazes de nela serem suscitados pela ideia dos resultados provenientes da observância de uma lei, nada mais resta do que a conformidade universal das ações a uma lei em geral que deva servir-lhe de princípio. Noutros termos, devo portar-me sempre de modo que eu possa também querer que minha máxima se torne em lei universal. A simples conformidade com a lei em geral, sem tomar por base uma determinada lei para certas ações, é a que serve aqui de princípio à vontade, e por conseguinte deve igualmente servir-lhe de princípio, se o dever não é ilusão vã e conceito quimérico. O bom senso vulgar, no exercício de seu juízo prático, concorda plenamente com o princípio exposto e nunca o perde de vista. Então, todo esse trecho, no final da primeira sessão da fundamentação, apresenta um imperativo categórico. E na segunda sessão ele vai explicitar ainda mais isso e analisar, como é próprio da filosofia kantiana, né, desdobrar aí tudo que está em jogo na formulação do imperativo categórico, né? Ele consiste, então, nesta fórmula geral: age em conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma lei universal. O imperativo categórico não enuncia o conteúdo particular de uma ação, mas a forma geral das ações morais.
O dever nasce da razão e da vontade legisladora universal do agente moral. O acordo entre vontade e dever é o que Kant designa como boa vontade. Por que o imperativo categórico ele tem essa fórmula geral, né? Age em conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma lei universal. Agir em conformidade com a máxima, que é um princípio subjetivo da ação, que todos nós seguimos, qualquer princípio, né? Inconsciente ou não, mas fazendo essa reflexão, se trata de poder querer que essa máxima se torne uma lei universal. Porque a máxima é subjetiva, mas a lei é objetiva e pode ser universalizada. Quando é possível universalizar a máxima, nós temos o imperativo. Então, no exemplo do empréstimo, eu não posso universalizar a máxima que diz que eu devo pagar um empréstimo para não ser punido, porque ainda que eu subjetivamente pense, não, ninguém quer ser punido, então todo mundo vai agir assim, isso não significa que todo mundo deva agir assim. As pessoas devem pagar o empréstimo não porque elas serão punidas e nem porque há alguma coisa anterior que a vincula a isso, mas o próprio ato ele pode ser universalizado e deve ser universalizado. Se eu tivesse uma máxima contrária, eu posso deixar de pagar um empréstimo sempre que eu quiser, a própria noção de empréstimo ela cairia em contradição, assim como uma promessa. Se todas as pessoas pudessem descumprir suas promessas, as promessas não seriam feitas e o ato de prometer ou de fazer um acordo não teria nenhuma validade, não seria nem levado a sério. É justamente porque se tem a ideia de que para que isso funcione, todos devam levar isso a sério, é que existe esse ato. Então, é uma coisa que tem que ser universalizada, né? E eu tenho que querer, então, que essa máxima que me obriga a pagar seja universalizada. Então, esse o sentido, né? A obrigação não está atrelada à consequência, mas a essa capacidade de ser uma máxima universalizada, uma lei. Bem, o imperativo categórico ele não pode ser confundido com a regra de ouro, pois não é um princípio de reciprocidade, não há um interesse em jogo. O que significa a regra de ouro, né? Esse é um princípio bastante conhecido e muitas vezes é confundido até com o imperativo categórico, que o Kant nega expressamente. Há uma nota na fundamentação em que ele diz, não é a regra de ouro. Regra de ouro é aquela que diz, não faças aos outros o que não queres que te façam. Então, eu não vou descumprir a promessa porque eu não quero que o outro a descumpra. Parece, né, muito próximo com o que o Kant está dizendo, né? Que eu só posso universalizar a regra de cumprir a promessa, mas não posso universalizar a regra de não cumpri-la. Justamente porque se eu fizer isso, universalizar a máxima do não cumprimento de promessas, ninguém vai prometer nada um para o outro. É diferente pensar, ninguém vai mais fazer promessa e a ideia de promessa não fará mais sentido do que dizer, ninguém vai respeitar as promessas que faz para mim. E essa reciprocidade, ou a dependência do querer individual que o Kant quer tirar de jogo. Então, não se trata de fazer ou não fazer com o outro aquilo que nós queremos ou não queremos que nos façam.
mas de fazer com o outro aquilo que todos os outros devem querer ou não querer que se faça, né? Então, não é mera reciprocidade, é uma fórmula. A gente teria que pensar a regra de ouro de uma forma mais ampla, né? A ética da reciprocidade, que está em jogo na regra de ouro, é um princípio moral geral, que se encontra em praticamente todas as religiões e culturas, frequentemente como regra fundamental. Na maioria das formulações, toma uma forma passiva, como é expressada no judaísmo. O que é odioso para ti, não o faças ao próximo. Na cultura ocidental, no entanto, a fórmula mais conhecida é a que foi formulada por Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. E aí nós temos aí a ilustração da regra de ouro, né, a partir de um quadro do século XX, né? Bem, então nós temos no imperativo categórico um procedimento de universalização. Consiste em saber se a regra de conduta adotada pode ou não valer para todos os sujeitos racionais. O que aconteceria se a minha máxima, a regra de minha ação, devesse valer como lei universal? Ela seria possível? É possível que a máxima seja universalizada ou não? Quando for possível, se diz que ela está de acordo com a própria forma da universalidade, então ela é moralmente válida. Se não, se ela vale apenas como uma exceção, em algumas circunstâncias, então não, porque o Kant não admite exceções, né? E é isso que vai dar o caráter rigoroso da sua ética. Muito bem, falta ainda entender como, a partir disso, então, o Kant vai elaborar algumas diferentes versões ou formulações do imperativo categórico, e isso nós veremos na próxima parte desta aula sobre o imperativo categórico. Então, vou dar um pause aqui e nós voltamos já.